Muito boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando, falando da supremacia do Flamengo para cima do Vasco, que continua, ganhou de novo. 1-0, gol do Carrascal. Gente, o Vasco não vence o Flamengo há quase 3 anos. Nesse tempo aí, 13 jogos, 9 vitórias do Flamengo e 4 empates. E se a gente voltar mais no tempo, essa diferença também impressiona, porque o Vasco foi campeão pela última vez em 2016 e desde 2017 já são 35 clássicos, 20 vitórias do Flamengo, 13 empates e 2 vitórias do Vasco. No jogo de ontem também teve mais um dado impressionante, foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Do GB, tá ali, preocupado na tela. Molecada do Flamengo não tinha vencido em 3 jogos, né, no Carioca, estava na lanterna do grupo. Emergência, time principal foi chamado e resolveu a parada contra o Vasco. Esse é Léo Jardim antes do jogo. Uniforme impecável. Corta para Léo Jardim com 10 minutos de jogo, já manchado dos pés à cabeça, maior trabalhador da noite de ontem no Maracanã, sem direito à hora extra. Defendeu Léo Jardim! Primeiro clássico do ano, no Vasco, estava faltando alguém. Nosso menino Ryan vai deixar saudade. Negócio quase fechado para o atacante ir para o Bournemouth da Inglaterra. O Ryan que pediu para não jogar, foi a decisão dele. No Flamengo também estava faltando alguma coisa. A roupa. Cadê a roupa preta da sorte, Felipe Luiz? Então ela foi aposentada junto com a calça e vai ficar guardada na casa. Então acostume-se, torcedor, em 2026, esse será o modelito, camisa marrom e calça bege. A minha esposa aí que fez esse look pro Campeonato Carioca. Mas a maior mudança não foi essa. Depois de 3 jogos com a garotada, elenco principal na área. Ordem do presidente. Ele pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos, por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. Último no grupo B, nenhuma vitória em 3 jogos, risco de disputar o quadrangular do rebaixamento. Foi uma conversa, óbvio que não era o que estava planejado, mas por algumas circunstâncias foi decidido isso e a gente só acatou. O resultado é que o Flamengo, que ganhou tudo no ano passado, parece que está com mais fome ainda. O time que estava voltando de férias mandou no jogo. É verdade que a gente controlou a partida a todo momento. A gente também, de certa forma, nos surpreendemos positivamente. Só uma estatística para você ter noção. Foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Ok, a do Vasco foi bacana. Paciência na saída de bola. Depois, velocidade pela direita. Entre Andrés Gomes, Paulo Henrique e GB, o substituto de Ryan, que mandou raspando a trave. Foi quase, mas foi a única. O resto, minha gente, foi Flamengo em cima. E Léo Jardim sujando a roupa que estava limpinha, com algumas defesas espetaculares. Por culpa exclusiva do goleiro do Vasco, o primeiro tempo terminou empatado. E nem deu tempo para saber se o ritmo seria diferente na etapa final, porque com os 5 minutos, Cauã Barros foi expulso. Ele deu uma pisada proposital na panturrilha do Carrascal. Com um a mais, já viu, né? O Flamengo reativou o modo massacre. Foram 18 finalizações no segundo tempo. Léo Jardim fez 15 defesas no jogo inteiro, eleito melhor da partida. Para isso que eu trabalho, para poder ajudar o clube, ajudar o Vasco. Apesar da grande atuação, uma bola passou por ele. O chute de primeira de Carrascal, no canto, 1-0 Flamengo. Chicotada na cara da bola, é gol do Flamengo. Carrascal de primeira abre o placar. A mudança de planos deu certo. O elenco principal garantiu a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. O time deixou a lanterna do grupo, melhorou as chances de classificação às quartas de final e domingo tem outro clássico pela frente, o Fla-Flu, aqui no Maracanã. Quando foi determinado que a gente estaria nesse clássico hoje, o grupo esteve presente, conseguimos vencer um clássico onde ninguém está nas suas melhores condições. Diante de 50 mil pessoas, o Flamengo apresentou o cartão de visitas da temporada e mandou um recado para geral. É só o começo.
Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm, de jogar, de performar, de se divertir dentro do campo. Já tem um tempo que a gente sabe que Flamengo e Lucas Paquetá estão tentando se acertar. Dessa vez, o Flamengo fez uma proposta oficial ao West Ham da Inglaterra, que é o time do Paquetá, 218 milhões de reais fixos, mais 31 milhões em bônus. Antes do jogo contra o Vasco, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, falou sobre essa negociação. O principal entrave é financeiro, estamos a falar de verbas muito altas. É verdade que já baixámos essas verbas significativamente e há uma terceira parte que não está muito convencida em vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito grande. Mas já que era para fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho bem feito. E ele fez um bom trabalho. Ele sabe fazer. De fato, assim, não é nenhuma surpresa o Flamengo vencer o Clássico. Pelo contrário. Mas a forma como o Flamengo venceu me chamou a atenção de uma maneira extremamente positiva. Por tudo isso que a gente acabou de mencionar. Primeiro jogo na temporada, todo o contexto de como a situação foi definida, a mudança de planejamento na véspera do jogo, alguns jogadores ausentes e jogadores importantes, Arrascaeta, Jorginho, na lateral esquerda o Lucas mencionou, que jogou o Daniel Salles, da base, que a lateral direita ele jogou improvisado na lateral esquerda, inclusive ele fez um bom jogo. Então assim, eu esperava mais do Vasco da Gama. E o que mais me chamou a atenção não foi a discrepância na parte técnica. O que mais me chamou a atenção foi a discrepância na parte física. É que não dá pra entender, porque o Vasco, ele começou a treinar antes, ele estava no segundo jogo na temporada com esse time principal, tá? Com esse time principal, e o Flamengo tinha menos tempo de pré-temporada, 8 dias apenas de pré-temporada, e era o primeiro jogo na temporada, e mesmo assim parecia o inverso. O Flamengo estava muito melhor fisicamente falando. Claro que no segundo tempo, com as trocas de Felipe Luiz ele tem muito mais matéria-prima, digamos assim, à sua disposição, que propriamente o Fernando Diniz. Mas o que me chamou mais a atenção foi isso, a parte física. E o Flamengo foi muito superior. Discordo totalmente do Fernando Diniz quando ele diz que não era para ter sido uma goleada, que o Flamengo não foi muito superior. Discordo muito dele. Inclusive, o torcedor vascaíno tem que ficar preocupado com isso. Porque se de fato o Fernando Diniz pensa isso, ele está vivendo em outro mundo. Ele assistiu a um outro jogo. Porque o Flamengo foi muito superior. E eu falo sério que eu acho que o Vasco ele tem que agradecer, porque poderia ter sido uma goleada. Porque se no primeiro tempo o Flamengo aproveita as oportunidades que teve, foram 2, 3 chances, a história no segundo tempo poderia ter sido pior até, independentemente da expulsão ou não, se foi correto ou não a expulsão. Mas o Flamengo foi muito superior. O Flamengo mereceu e muito essa vitória. E mostrou novamente que hoje no futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, é a equipe a ser batida. É isso aí, nação rubro-negra, o Flamengo apelando o mercadão da bola. Vou trazer para vocês novidades sobre o Danilo. O Flamengo tem um interesse no Danilo. O Flamengo também já enviou a proposta oficial pelo Lucas Paquetá. Tem a situação do atacante, então assim, o Flamengo não para, a situação do Marcos Antônio. O Flamengo quer montar um super time, mas outros jogadores também podem sair. Mas primeiro eu quero falar sobre esse massacre do Flamengo diante da equipe do Vasco da Gama. O Flamengo atropelou. Se não fosse o goleiro Léo Jardim, o Flamengo iria fazer uma goleada histórica em cima do Vasco da Gama, com menos tempo de pré-temporada. Foi o primeiro jogo do Flamengo com o time, com o elenco principal, a gente viu o baile que foi. Então assim, Fernando Diniz, abre o olho, torcedor do Vasco, abre o olho, porque essa temporada vocês vai ser mais uma temporada assim de muitas aventuras. Então assim, eu tô muito feliz com esse primeiro jogo do Flamengo. Vamos pra cima com tudo e vamos pra cima do Fluminense. Depois o Sampaio Corrêa, Felipe Luiz deve botar um time ali mesclado, né? Mas a ideia é que o Flamengo também vença a equipe do Fluminense e só a vitória interessa. Essa que é a verdade. Eu tô muito contente que o Flamengo ainda consiga vencer esse campeonato, né? Esse campeonato carioca. Falando sobre mercadão da bola, o Flamengo segue muito otimista pela contratação do Danilo. Tá saindo em diversos portais aí dizendo que o Textor está desesperado, está com o transfer ban, não só aqui, mas na Bélgica também. Tem muitas outras coisas envolvidas, então assim, o Botafogo não sabe, né, para onde ir, e o Flamengo pode sim ir lá no Textor e trazer
o Danilo, que é um baita de um jogador, um baita de um volante e seria um reforço de luxo. Mas eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa contratação do Danilo no Flamengo? Seria uma boa? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.